Você já teve a sensação de que uma conversa mudou o seu humor sem que você percebesse exatamente quando? Que uma decisão que parecia sua talvez não tenha sido totalmente sua? Isso não acontece por acaso. Existe um sistema invisível por trás das palavras, dos silêncios, dos gestos calculados e até das emoções que parecem espontâneas. Os mecanismos de manipulação não nascem prontos. Eles são construídos, camada por camada, observando medos, desejos, carências e padrões emocionais humanos. Alguém aprende onde você hesita, onde você se culpa, onde você quer ser aceito e passa a operar exatamente ali. O mais perigoso não é a manipulação óbvia, é aquela que se disfarça de cuidado, de conselho, de amor ou de boa intenção. Ela não força, ela conduz, não ordena, sugere. Entender como esses mecanismos são criados muda tudo. A forma como você se relaciona, como reage, como escolhe e até como confia. Porque a partir do momento em que você enxerga o jogo, você deixa de ser apenas uma peça dentro dele. Tudo começa com a leitura silenciosa das pessoas. Eu só percebi que estava sendo manipulado quando já estava concordando com algo que, dias antes, eu jamais aceitaria. Eu lembro exatamente do momento. Não houve grito, ameaça ou pressão direta. Foi numa conversa comum, dessas que parecem inofensivas. A pessoa falava pouco, mas observava muito. Reparava nas pausas, nos desconfortos, no jeito como eu justificava demais algumas escolhas. Ali eu entendi algo perturbador. Os mecanismos de manipulação não começam com palavras, começam com observação. Quem manipula bem aprende a ler padrões emocionais, identifica inseguranças recorrentes, necessidades de aprovação, medo de conflito, desejo de pertencimento. Nada é aleatório. Cada reação sua vira informação. Cada justificativa vira uma brecha. Perceba, quando alguém sabe exatamente quando você cede, onde você se culpa e como você tenta agradar, ela não precisa forçar nada. Ela apenas espera o momento certo. A manipulação eficiente é construída como um mapa emocional da outra pessoa. E a maioria entrega esse mapa gratuitamente, falando demais, se explicando demais, se abrindo cedo demais. Aqui entra a primeira pergunta estratégica. Quem ao seu redor parece saber exatamente como te convencer sem nunca levantar a voz? A segunda, você costuma perceber quando está sendo observado ou só quando já está envolvido demais? A transição é sutil, porque depois de observar, vem algo ainda mais sofisticado. A criação do vínculo emocional como armadilha. Ele não me pediu nada no início. Pelo contrário, parecia sempre estar do meu lado. Esse é o ponto onde muita gente se perde. O manipulador raramente começa pedindo. Ele começa oferecendo. Atenção, escuta, validação. Ele concorda com você mais do que deveria. Cria uma sensação rara. Finalmente alguém que me entende. Eu vi isso acontecer de perto. Um amigo começou a se aproximar de outra pessoa do grupo. Sempre disponível, sempre solidário. Quando alguém criticava, ele defendia. Quando havia dúvida, ele apoiava. Em pouco tempo, aquela pessoa não tomava mais decisões sem consultá-lo. O vínculo já estava criado. O mecanismo aqui é simples, mas poderoso. Quando alguém se torna emocionalmente relevante, o cérebro passa a baixar defesas. Você começa a confiar antes de verificar. A lealdade vem antes da lógica. Manipulação não é controle imediato. É dependência emocional progressiva. Primeiro você gosta da presença. Depois sente falta. Depois precisa da aprovação. O manipulador inteligente nunca se coloca como superior. Ele se coloca como indispensável. E quando isso acontece, qualquer discordância futura já vem acompanhada de culpa. Perceba como a transição acontece sem ruído, da observação silenciosa para o vínculo emocional. E quando o vínculo está sólido, vem a próxima etapa. O uso da culpa como ferramenta invisível. Quando percebi, eu já estava pedindo desculpas por coisas que nem tinha feito. A culpa é uma das ferramentas mais refinadas de manipulação emocional, porque ela não precisa ser imposta, ela é instalada, aos poucos. Funciona assim:
O manipulador começa a sugerir, nunca afirmar: eu achei que você fosse diferente. Não esperava isso de você. Depois de tudo que eu fiz, repare que não há acusação direta, há insinuação, e a mente da vítima completa o resto. Eu vi uma situação em que uma pessoa passou a evitar amigos, oportunidades e até opiniões próprias, porque sempre havia aquela frase final: mas você sabe que isso me machuca, né? Nunca houve pedido explícito para mudar, apenas a criação constante de um desconforto emocional. A culpa gera um comportamento automático: compensar. A pessoa começa a ceder para aliviar a tensão interna, não porque concorda, mas porque quer parar de se sentir mal. Aqui está o ponto crítico. Quantas decisões você já tomou apenas para não se sentir culpado? E mais fundo ainda, essa culpa foi realmente sua ou foi plantada? A manipulação mais eficaz é aquela em que você acredita estar agindo por conta própria. E quando a culpa se torna frequente, o terreno está pronto para algo mais profundo: a distorção da realidade e a confusão mental. Eu comecei a duvidar da minha própria memória. Esse é um dos mecanismos mais perigosos, não porque é agressivo, mas porque é silencioso. A distorção da realidade acontece quando o manipulador começa a recontar fatos, alterar detalhes, negar acontecimentos e reinterpretar emoções. Eu ouvi alguém dizer: isso nunca aconteceu desse jeito, com tanta convicção que a outra pessoa ficou em silêncio, tentando lembrar se estava exagerando. Não estava, mas a repetição cria dúvida. Quando você começa a desconfiar da própria percepção, passa a confiar mais na narrativa do outro. A manipulação aqui não é sobre convencer, é sobre confundir. Aos poucos, o manipulador se posiciona como a referência da verdade. Ele lembra melhor, entende melhor, vê de fora, e você começa a se diminuir internamente. Essa confusão mental não surge do nada. Ela só funciona porque os mecanismos anteriores já estão ativos: vínculo, culpa e dependência emocional. Tudo se encaixa como peças de um quebra-cabeça. E é exatamente nesse ponto que a pessoa já não percebe mais onde termina a influência e começa a própria vontade. Mas ainda falta uma última camada: o controle sutil do comportamento e das escolhas. Quando dei por mim, minha vida já não parecia totalmente minha. Esse é o estágio mais profundo, quando a pessoa começa a mudar gostos, opiniões, comportamentos e até planos, não por imposição direta, mas por adaptação constante. Eu vi alguém desistir de um projeto importante depois de ouvir: você acha mesmo que consegue? Não foi um ataque direto, foi uma dúvida estratégica, lançada no momento certo. E aqui está o ponto mais desconfortável. Esses mecanismos não aparecem de forma isolada. Eles são construídos como uma sequência precisa, uma engrenagem emocional que só funciona porque parece natural. E talvez a parte mais perturbadora seja esta: ninguém entra numa relação achando que será manipulado. A manipulação só funciona porque no início ela não parece manipulação. Parece conexão, cuidado, interesse, segurança. A verdadeira pergunta não é apenas identificar esses mecanismos nos outros, é reconhecer em que momento eles já estavam ativos antes mesmo de você dar um nome a eles. Porque quando você finalmente percebe, o jogo já está muito mais avançado do que você imagina. No início, tudo parece inofensivo: uma conversa comum, uma aproximação natural, alguém que escuta com atenção demais. Mas agora você já entende: os mecanismos de manipulação não surgem do nada, eles são construídos. Primeiro vem a observação silenciosa, a leitura caricosa de seus medos, carências, limites e desejos. Nada é dito ainda, tudo é registrado. Depois, o vínculo emocional, a sensação rara de ser entendido, apoiado, validado. É nesse ponto que as defesas caem. A confiança se instala antes da lógica. Em seguida, a culpa entra em cena, não como acusação direta, mas como sugestão constante. Pequenas frases, silêncios estratégicos, expectativas não ditas. Você começa a ceder para aliviar um desconforto que nem sabe explicar. Quando a culpa já funciona sozinha, a realidade começa a ser distorcida.
Fatos são recontados, emoções são invalidadas, memórias são questionadas. Você passa a duvidar de si e, pouco a pouco, aceita a narrativa do outro como referência. O silêncio, então, vira ferramenta de controle. A ausência substitui o confronto. O medo de perder o vínculo faz você se ajustar. E no estágio final, quase imperceptível, suas escolhas mudam. Palavras são filtradas, opiniões são contidas, limites são abandonados. Não porque alguém mandou, mas porque o sistema já está funcionando dentro de você. Esses mecanismos não gritam, eles sussurram, não forçam, conduzem. E só se tornam visíveis quando você aprende a enxergar a sequência inteira, antes que ela se repita novamente. Se tudo o que você ouviu até aqui fez alguém específico surgir na sua mente, isso não foi coincidência. Esse conteúdo só faz sentido